O Pop Mix agora aqui na Rádio Brasil 2000 com o Kid Vinil, sempre uma referência em termos de música pop, isso é inconteste. Kid, muito obrigado por nos receber aqui na Rádio Brasil 2000 e eu gostaria de saber sobre o Happy Hour, que já se tornou aqui em São Paulo uma grande mania. A gente começou esse programa, foi até uma brincadeira, né? A gente nunca esperava que ia ter um resultado tão legal, né? De abrir um espaço mesmo, porque geralmente rádio a gente não tem sempre aquela coisa de programação e nunca ter espaço ao vivo para entrevistas, enfim, para falar de outras coisas, né? Entrevistar bandas, pessoas que estão lançando filme, livro, enfim, falar de várias artes em geral, né? A princípio a gente começou timidamente, era um horário, fomos reajustando os horários, até que a gente chegou a 2 horas com a Rosa Freitag, mas infelizmente a gente teve que fazer uma reformulação na rádio, a Rosa teve que sair, a gente queria segurar, queria que ela ficasse, mas pode ser até que volte, porque a Rosa é queridíssima nossa. E é legal, porque é o que você falou, é um espaço, é uma forma de você até conversar mais com as pessoas e eventualmente conversar com o ouvinte, botar ele no ar, fazendo perguntas, também para quem está sendo entrevistado, se é um entrevistado que rende uma pergunta de ouvinte, a gente chama o ouvinte para fazer pergunta, enfim, ter uma interação melhor com o ouvinte. Esse lance da rádio abrir espaço para bandas independentes, o Pop Mix é um programa que abre mais do que nunca agora aqui em São Paulo espaço principalmente para essa cena paulistana que tem sido bem bacana atualmente. Esse lance da rádio também abrir de uma forma fantástica espaço para essas bandas. Houve uma mudança na programação, mas o espaço continua, né, Kid, para as bandas independentes. Não, com certeza, a gente dá preferência. Claro que eu não tenho nada contra em tocar bandas grandes. Às vezes as pessoas falam, Charlie Brown, outro dia o Chorão teve aqui, é um super amigo meu, ele até me chamou aqui no estúdio, foi tão engraçado, eu vou contar essa cena. Ele chegou para mim, Kid, não mude esta rádio, você não precisa tocar Charlie Brown Jr., você precisa tocar essas coisas legais que você toca. O Chorão é um cara muito legal. E eu falei, puta, Chorão, eu não vou mudar nada, não. Eu falei, e também não vou, se eu quiser tocar Charlie Brown, eu toco, eu gosto do teu trabalho, eu não tenho nada contra, não, pelo amor de Deus. Ele falou, eu sei, mas você tem que tocar aquelas coisas legais que você toca. E atualmente, já que o gancho é esse, São Paulo vive um momento legal, com grandes bandas aparecendo. Acho que há muito tempo não se via aqui, né, de tantas bandas simultaneamente. Tem algumas que você destacaria? Tem muita coisa nova aí que eu tenho ouvido e gostado, né? A gente mesmo já tocou tanta coisa legal. Ontem mesmo tiveram o pessoal do Jumbo Eletro, que eu toquei a primeira demo deles, quando eles ainda estavam fazendo a coisa. Encontrei um deles, olha, toma minha demo, achei divertida, chamei eles, toquei. E aí, agora saiu o disco. Então tem muita coisa que eu me sinto feliz de ter sido meio que o pioneiro a tocar, aquela demo caseira mesmo, sabe? Bandas que chegaram na porta entregando CD, tipo o Ludov, o próprio Gran, chegou na porta com o CDzinho e tal, mostrando, e hoje você vê o resultado, sabe? E uma relação legal com uma série de outras bandas, mas tem muita coisa legal aparecendo, né? A gente começou a tocar o Cansei de Ser Sexy, também, na época estava só no Trama Virtual. E bandas até dessa linha mais hardcore, tipo Dance of Days, sabe? O Nitro Minds, bandas que tem um puta punch ao vivo, são boas pra caramba. É incrível, porque tem em todos os estilos você sempre encontra uma coisa legal, né? Eu gostaria de perguntar para você sobre a diferença. Você, uma vez numa outra entrevista para o Pop Mix, ainda na versão Rio, né, digamos assim, me dizia que da relação entre fazer rádio e fazer TV, você tinha tido há pouco uma experiência no lado B, da MTV, enfim, outras também televisivas que você teve. Mas você dizia que rádio talvez seja a sua grande paixão, né, Kid? Eu acho que essa coisa de rádio é muito mais rápido, né? Eu acho que é muito mais até eficiente. Para começar, você está diariamente fazendo um programa, você está mexendo com a programação diariamente, recebendo material diariamente. Televisão você tem aquele tempo, uma semana, mais uma semana, não é diário. Se fosse diário também era legal, porque você teria um programa mais ágil, mais eficiente também, né? Então eu acho que essa coisa da agilidade do rádio me instiga mais. Eu gosto de televisão, acho legal
televisão, foi uma experiência muito legal fazer o lado B, porque de certa forma eu tinha a liberdade de produzir com o Zé Antônio e a gente escolhia o que a gente achava legal e que a galera pedia. Não tinha pressão de nenhum lado da MTV, foi um programa que a gente mesmo fazia. Tem uma declaração sua que eu acho fenomenal, fantástica, você dizendo que um show do Clash que você assistiu em 79, né, na turnê do London Calling, foi o mais emocionante da sua vida, que você chorou o show inteiro. Ver o Clash ao vivo, uma banda daquelas no auge, realmente é fora de série, não? Eu praticamente não acreditava. Eu sempre sonhei em ver grandes bandas, consegui assistir grandes bandas até. Mas o Clash era uma banda que eu cultuava demais, eu curtia demais, era uma banda queridíssima minha naquela época e sempre foi, né? E no fim eu acabei viajando até Leeds, que era uma cidade próxima, não tão próxima, umas 4 horas de trem, na universidade, não tinha ingresso, estava esgotado. Eu fui parar na secretaria, tem uma história. Aí o filho de um dos secretários não ia porque ele estava doente. Ele falou: vou vender o ingresso do meu filho. Parecia que, sabe, tudo acontecia para que eu pudesse ver o show, né? Porque quando você está naquela ânsia de ver, né? Depois eu acreditava, né, no que eu estava vendo, né? Porque era aquela coisa, como se tivesse um encontro com Deus, pô, sabe? Pra gente é tão importante, essa coisa da música é uma coisa tão importante, que mexe tanto com a gente, né? Então, pra mim, foi uma coisa que eu tivesse visto Deus naquele momento, né? Então, agora existe um revival muito grande em torno do London Calling. A revista Playboy recentemente, né, aclamou esse disco como o melhor da história. Ele foi relançado agora com uma edição super bacana, com um bônus. Você considera pontaria? É difícil. Eu realmente, essa coisa de listas, eu sempre me embaraço todo para escolher discos, porque, eu tenho muito disco, eu coleciono muita coisa. E, eu tenho tantos discos que eu gosto, que foram importantes na minha vida. Claro que esse foi um disco importantíssimo. Eu colocaria dentre os 10 discos, não sei se é o primeiro, né? Porque, por exemplo, eu comecei muito antes. Por exemplo, o álbum branco dos Beatles, pra mim, é um disco que mudou minha vida completamente, sabe? Para finalizar esse lance das temporadas, você falou em listas, mas as revistas, principalmente inglesas, sempre que no início de cada temporada ficam ali tentando pegar as últimas, né, as próximas novidades, enfim. Teria uma tendência forte, alguma banda nova explodir em 2005, Kid, a seu ver? Tem essa nova, uma inglesa que chama Future Heads, que eu gosto bastante. Eu tenho esperança dessa banda do cara que saiu do Libertines, o Pete Doherty, o Baby Shambles. Ele parece um gêniozinho, esse cara é um gêniozinho. Na verdade, muito mais que o Carl Barat. O Carl Barat segura a onda e tudo mais, mas eu acho que o Pete Doherty é a grande estrela. Kid, muito obrigado. Um grande prazer estar aqui no Brasil 2000, nesse universo, nessa atmosfera tão bacana. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Um abraço aí a todos vocês.